Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso estudo Refletindo Kardec. Hoje o nosso programa número 12, mais uma vez através dos canais das redes sociais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, da nossa cidade de Ponta Grossa. Essa semana, bastante especial o nosso estudo, pois no dia 18 comemoramos os 166 anos de lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, poderíamos dizer 166 anos que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, foi codificada e trazida para o nosso estudo, para o nosso aprendizado. E é esse objetivo que nós traçamos neste programa, neste projeto que nós estamos realizando, com o apoio, com a organização e com a divulgação da CEFAM, para que nós possamos trazer a doutrina espírita e o pensamento de Kardec para os nossos dias, para a nossa realidade e compreendermos melhor a doutrina espírita, utilizando-nos de uma linguagem mais simples, mais acessível a todos aqueles que têm interesse em conhecer e estudar a doutrina espírita. Bem, já que estamos falando da comemoração do aniversário da doutrina espírita, não poderíamos ter nesta semana um outro tema para a reflexão que não fosse a mediunidade. Isto porque, na maioria das casas espíritas, ou acredito que em todas as casas espíritas, a maioria das pessoas que buscam a doutrina pela primeira vez o fazem muitas vezes por conta de que, em suas vidas particulares, estão ocorrendo algumas situações em que elas não compreendem exatamente qual seja a origem e que alguém, em algum momento, disse que isso possa ser mediunidade. E aí nós vemos relatos de que surgem algumas doenças, algumas sensações inesperadas. Nós vemos certo desequilíbrio dentro das famílias. Isso às vezes chega às crianças que passam a ter comportamentos um pouco diferentes, estranhos para os pais, ou até em situações mais acentuadas, mais visíveis, em que as pessoas nos relatam que estão vendo alguns familiares que já desencarnaram, às vezes vendo vultos de pessoas que não conhecem. Às vezes as crianças relatam a presença ou a visão desses vultos dentro de casa, ouvindo vozes, movimentação de objetos, as mais variadas possibilidades. E é isso que nós vamos tentar compreender se tudo isso realmente é mediunidade. E o que é que nós podemos fazer a partir desta compreensão? É bom lembrar que na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando eles vão falar a Kardec de que os espíritos interferem nos nossos pensamentos e atos, dizem também que na maioria das vezes são eles que comandam as nossas ações. Então nós estamos num contato constante com a espiritualidade, pois se viemos do plano espiritual, se estamos ocupando temporariamente esse corpo físico, guardamos ainda uma grande relação com esse mundo espiritual. E que forma eles usam, ou qual seria a possibilidade de interferência desses espíritos nas nossas vidas, comandando as nossas situações? Depende muito de qual companhia nós escolhemos através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, através dos nossos sentimentos. Nós escolheremos através disso qual é a sintonia que nós estabelecemos com o mundo espiritual. E a partir daí se iniciará uma possibilidade de intercâmbio com esses espíritos, sendo mais benéfica, se forem bons espíritos, e sendo talvez um pouco desconfortável, se não forem espíritos bons e evoluídos. Então vamos ver o que Kardec diz lá no Livro dos Médiuns, hoje, no capítulo 14, em que ele intitula Dos Médiuns. E aí ele vai conceituar o que seja esse médium no sentido técnico, no sentido que você ouve dentro da casa espírita. Mas ele começa dizendo que toda pessoa que num grau
maior ou menor sente a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, mediunidade seria, nesse conceito trazido por Kardec, a possibilidade de que qualquer um de nós, todas as pessoas, né, possam sentir a interferência do plano espiritual, em maior ou menor grau. É bom que se diga que a mediunidade não foi criada pela doutrina espírita. Kardec apenas denominou, conceituou algo que sempre existiu na humanidade. Por exemplo, veja-se o caso dos profetas, dos chamados adivinhos, das pessoas que de alguma forma mantiveram contato com os espíritos, mas sem compreender que isso se tratava de uma comunicação com os espíritos, atribuindo essa interferência a qualquer ser místico ou qualquer divindade desconhecida. O que Kardec vai fazer a partir da compreensão que se obtém lá no Livro dos Espíritos é de que esta possibilidade de comunicarmos ou de sentirmos a interferência do plano espiritual nas nossas vidas é a chamada mediunidade. Por isso ele vai dizer que isso é inerente a todos os homens e raras são as pessoas que não possuem alguns dos seus rudimentos. Então a mediunidade em alguns é maior, é mais sensível, é muito mais perceptível pela pessoa, e outros é muito menos sensível, a pessoa quase não percebe. Mas ele vai dizer que são raros os que não têm nenhuma condição da mediunidade, nenhum resquício de mediunidade. Aquela pessoa que diz, olha, eu não sinto nada, eu não vejo, eu não ouço, eu não tenho nenhum pensamento, é difícil. Porque a maioria de nós temos esse contato com o plano espiritual. Alguns em maior, outros em menor grau. E por isso ele vai dizer que, pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Então, se alguém, em algum momento, busca uma casa espírita, falando de seus problemas esses que, à luz da doutrina espírita, são apenas uma dificuldade de adaptação com essa mediunidade, mas que para a pessoa é um problema. Então ela relata que a casa, a família, o lar está em desequilíbrio por conta de algumas mudanças ocorridas com os filhos, no comportamento dos filhos, algumas situações dentro da casa que não se explicam, objetos que somem. As crianças ou mesmo os adultos passam a ver vultos, a ouvir vozes durante o dia, durante a noite, durante os sonhos. Então, as pessoas demonstram um certo desconforto com relação a essas interferências mais sensíveis nas suas vidas, até que alguém que talvez não tenha nenhum conhecimento ou pouco conhecimento sobre a doutrina espírita, lhes diz, isso pode ser mediunidade, procure uma casa espírita. Pode ser mediunidade? Com grande chance de que seja. Mas nós não podemos confundir as questões da nossa vida comum, os desequilíbrios decorrentes da nossa vida orgânica, da nossa vida biológica, com essas interferências motivadas pela mediunidade. Como assim isso acontece na prática? Não é porque eu tenho uma dor de cabeça frequente, eu tenho algum desequilíbrio no meu corpo, eu ouço alguma coisa, eu acho que estou ouvindo alguma coisa, que eu posso dizer de forma concreta que isso é uma interferência espiritual, que isso é resultado da mediunidade. Nós precisamos descartar as possibilidades materiais, as interferências do mundo material, para aí então dizermos que isso seja uma interferência do mundo espiritual. É claro que em algumas situações fica mais evidente quando as pessoas passam a ver vultos dentro de casa, enxergar familiares já desencarnados, ter alguns sonhos em que essas interferências são mais diretas, intuições, etc. Uma série de possibilidades e que vão, quando Kardec vai classificar os médiuns, distinguir qual é a forma, qual é a possibilidade mediúnica que nós temos. Então, aquilo que você sente e que talvez você não encontre uma explicação dentro do mundo físico, dentro da medicina, dentro da psicologia,
é sim possível que seja efeito desta mediunidade, mas não é nada para se assustar, para se ter medo. Significa que em algum momento nós estamos mais sintonizados a receber essa interferência do mundo espiritual. É claro que, se eu me dedicar ao estudo da doutrina espírita, se eu resolver utilizar esta faculdade que me foi conferida por Deus para trabalhar dentro do movimento espírita, aí eu entrarei no conceito técnico que Kardec vai chamar de médium. O médium, tecnicamente, dentro de uma casa espírita, é alguém que, fazendo uso dessa sua faculdade mediúnica, dessa possibilidade de comunicação com o plano espiritual, participa dos trabalhos do passe, das palestras públicas, dos atendimentos fraternos, dos grupos e reuniões mediúnicas, de toda a atividade dentro da casa espírita. Ele utiliza essa sua sensibilidade com o mundo espiritual para auxiliar nos trabalhos da casa espírita, aprendendo, se auxiliando e auxiliando o próximo. A mediunidade é uma ferramenta para nós exercitarmos a caridade conosco, a caridade com aqueles que estão conosco e também a caridade com a própria doutrina, esclarecendo, orientando, buscando compreender essa faculdade, essa condição de comunicação com o mundo dos espíritos. Bom, então aqueles que têm essa faculdade mais desenvolvida seriam um castigo, seriam uma recompensa, teriam algum mérito os médiuns? De forma alguma. O que os espíritos nos dizem é que quem vem com estas faculdades mais desenvolvidas é porque tem, ao invés de um mérito, uma necessidade, um débito, uma necessidade de resgate de algum compromisso do passado, e que a mediunidade vem como uma ferramenta para favorecer com que mais rapidamente nós possamos quitar as nossas desavenças do passado. Então, como a mediunidade implica para aquele que vai exercer essa faculdade de uma forma regular, de uma forma direcionada ao trabalho do bem, muita renúncia. O médium, ao contrário do que possa parecer como alguém de destaque dentro de uma casa espírita, é alguém que precisa renunciar muitas vezes aos seus interesses pessoais. Seja com relação aos compromissos que a mediunidade exige dentro da casa espírita, com horários, com ocupações que a casa espírita exige, mas também com guardar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, porque ele é, sim, como um rádio transmissor, receptor, na verdade, muito mais sintonizado a receber a interferência do plano espiritual. Então, por isso, essa sintonia precisa estar sempre afinada, sempre buscando boas transmissões, boas recepções, porque senão ele acaba sendo afetado diretamente por isso. E é isso que talvez esteja acontecendo com você, se você sente esse desequilíbrio emocional, se você percebe essa interferência muito efetiva do plano espiritual na sua vida e não compreende. E acaba se assustando, acaba tendo medo. Na verdade, esta mediunidade que está talvez mais sensível nesse momento e que faz com que você tenha essa maior participação do mundo espiritual na sua vida. Agora, fica bem claro que cabe a cada um de nós cuidarmos dessa sintonia, buscarmos a sintonia com os bons espíritos, porque os bons só interferirão de forma positiva na nossa vida. Observe, então, se os sonhos, se as intuições, se tudo isso que você imagina ser uma interferência do plano espiritual não está sendo o resultado de um desvio do seu comportamento, do seu pensamento, dos seus sentimentos, e que faz com que sintonize com esferas menos evoluídas, com espíritos menos evoluídos e que acabam por trazer aí aquilo que nós chamamos de um problema. Na verdade, é só um desvio, uma não educação, não condicionamento, não conhecimento da sua mediunidade. Recomendo a você que tem interesse em leitura essa obra do Richard Simonetti, Mediunidade, tudo o que você precisa saber. Tem várias perguntas e respostas aqui em que ele vai abordar
toda a questão trazida por Kardec e fazer com que a gente possa compreender um pouco melhor sobre a mediunidade. Ficou com dúvida? Não entendeu? Né? Eu sempre digo que quando alguém sair de um estudo dizendo que entendeu tudo, tem algo errado, porque o estudo, na verdade, é para nos despertar o interesse de buscar mais conhecimento. Então, procure uma casa espírita, procure uma orientação séria, a fim de que você possa compreender e conhecer a sua mediunidade. Para a nossa próxima semana, eu vou convidar você a refletirmos sobre os sonhos. Eu gosto muito do tema dos sonhos, porque até hoje se criou muita questão lúdica sobre os sonhos. Seriam só viagens do nosso pensamento, seriam deslocamentos do nosso espírito. O que realmente nos dizem os espíritos, o que Kardec registrou acerca dos sonhos? Desejo a você, então, uma ótima semana, que você possa refletir sobre esse tema da mediunidade. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque aqui em observação nesta publicação. Nós estamos sempre dispostos a comentar, a responder dentro das nossas possibilidades. E até se você tiver algum tema para sugerir, também fique à vontade. Uma ótima semana, bons sonhos para você e até a próxima sexta-feira. Fiquem com Deus. Tchau!